Amigas, amigos, olá! O vídeo de hoje tem um caráter um pouco distinto dos vídeos usuais de atualidades e aprofundamentos. Normalmente nós trabalhamos aspectos da geopolítica mundial ou do Brasil, relações ambientais, relações sociais, dentro de uma lógica de maior objetividade. O vídeo de hoje não. O vídeo tem um caráter de mais aprofundamento e menos atualidades. Tem um caráter mais especulativo, reflexivo e menos objetivo. Isso porque eu recebi de uma pessoa que eu estimo bastante um vídeo que circula nas redes sociais. A pessoa ficou chocada em relação ao vídeo e compartilhou comigo, que eu achei bastante bom, porque dado o algoritmo e as minhas postagens usuais, dificilmente esse vídeo chegaria a mim. O vídeo, eu separei aqui para vocês uma imagem, tá certo? O vídeo, nesse caso, foi postado no dia 6 de fevereiro, não é o primeiro vídeo, tá? E ele está sendo feito na Cracolândia, em São Paulo. Existe doação de alimentos para as pessoas na Cracolândia, em São Paulo, e vem o dizer: alimente baratas e veja uma infestação de pragas te atormentando. O vídeo é um pouco velho, tá? E independentemente da questão da veracidade do vídeo, o que aparece como verdadeiro e pesado é a relação entre a imagem e esta afirmação. E daí, é claro, eu fui olhar o restante dos dizeres, dos comentários, e aparecem comentários que não falam que essas pessoas são baratas, falam que essas pessoas são orques, que essas pessoas são emboabas, que essas pessoas são nordestinos, são pessoas nordestinas. E ainda eu encontrei, eu acho que uma doutora em geografia urbana, porque ela disse: tem método, degradam o espaço, desvalorizam os bens, estimulam o êxodo dos moradores e empreendedores locais, depois vendem a preço de banana aos amigos do rei, que se encarregam de revitalizar o bairro. Ah, certo, certo, eu sempre trabalhei o processo de gentrificação, mas agora eu descobri qual é a origem do processo de gentrificação. Segundo a douta suposta geógrafa urbana, então primeiro a Cracolândia se instala, você doa comida, o preço dos imóveis cai e daí começa o processo de gentrificação. É uma sequência de absurdos, aos quais nós estamos expostos recorrentemente no tempo presente. E por isso a ideia do vídeo de hoje, que é trabalhar a relação com o outro no neoliberalismo e no regresso da extrema-direita. Para tanto, nós precisamos pensar em o que é a relação com o outro. Eu sempre parto de Immanuel Kant e na sua fundamentação da metafísica dos costumes, onde ele tem o seu imperativo categórico: age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Mas o que Kant queria dizer com isto? As gentes que leem Kant dizem: eu não consigo entender nada. Mas uma primeira aproximação é relativamente simples. Tratar a pessoa como um fim é não tratar como um meio. Eu estou agora fazendo uma gravação, eu estou usando um captador, um microfone de captação de áudio, eu estou usando um smartphone. São objetos que servem para alguma coisa, mas isto não é uma relação eticamente sustentável com o outro ser humano, porque o ser humano não é meio. Então, como eu lido com o ser humano? Uma primeira ilustração poderia nos ser dada por Montaigne. Montaigne, que era grande amigo de Etienne de la Boétie, que entretanto morreu relativamente jovem. Dizem que no velório, no sepultamento de Etienne, né, Montaigne foi questionado por que eram amigos. E ele deu uma resposta um tanto enigmática. Ele deu uma resposta: porque era ele, porque era eu. O que ele queria dizer com uma resposta enigmática como essa? Essa resposta está alinhada ao imperativo categórico kantiano de alguns anos antes, de alguns anos depois de Montaigne. E um outro filósofo talvez possa nos explicar isso um pouco melhor: Martin Buber, filósofo do existencialismo religioso, existencialismo judaico, um filósofo do diálogo. Diz Martin Buber que o ser do homem não é algo dado, é algo que se atualiza constantemente, se atualiza na relação. No livro Eu e Tu, Martin Buber apresenta 3 formas fundamentais, basilares, de relação do homem com a realidade à sua volta. Dessas 3, eu recortaria apenas 2 para nós analisarmos agora: a relação eu-isso e a relação eu-tu. A relação eu-isso é uma relação
parcial, objetal, instrumental. Enquanto a relação eu-tu, que remete ao imperativo categórico kantiano, é uma relação plena, é uma relação face a face. Devo colocar para vocês a imagem de uma pessoa cercada por objetos, uma relação objetal, né? uma relação com as coisas. Enquanto nós encontramos na relação eu-tu, um rapaz cercado pelos seus amigos, né? como Etienne e Montaigne, né? também um escultor diante da sua obra, mas a obra é uma coisa. Vamos então tentar aprofundar isso um pouquinho. Para nós ilustrarmos mais uma vez a relação eu-tu, eu peguei para vocês, né, uma parte dos sonetos da portuguesa de Elizabeth Browning. Né? Nesses famosos sonetos aparecem os seguintes versos. Não digas, diz a autora, não digas, amo-a pelo seu olhar, pelo seu sorriso, modo de falar honesto e brando. Ela dialogando através do poema com o seu amado. E por que ela diz essas coisas? Porque se há uma causa, se há um motivo para o amor, então ele é um instrumento, então ele é uma coisa, então ele pode se desfazer pelo final da finalidade, que ele não presta mais. Ela diz em outras passagens, não diga que me amas, porque você enxuga do meu rosto as lágrimas. Ela diz ainda, conviver com você fará com que eu nunca mais chore e você não vai mais me amar. Então ela diz recorrentemente para que não haja uma causa que defina o amor, que então não existiria mais. Ela termina o poema com estes versos. Amo-te, agora ela dizendo para o seu amado, amo-te com um amor que pensei ter perdido, com os santos que perdi. Amo-te com o alento, sorrisos e lágrimas de toda a minha vida, e se Deus quiser, irei amar-te ainda mais depois que eu morrer. Veja que ela não cai numa armadilha. Ela não diz por que ela o ama, ela só mostra como ela o ama no final do poema. É uma relação plena, é uma relação face a face, é uma relação eu-tu. Mas essa relação não precisa estar dada apenas com outra pessoa. Ela pode estar dada também com objetos, e segundo o esqueminha que eu coloquei anteriormente, o nosso pintor e o escultor. Para ilustrar esta relação eu-tu, plena, que está dada com objetos, eu coloco para vocês uma passagem de Antônio Cândido. Antônio Cândido, falecido recentemente, deixou muitos escritos pessoais que foram encontrados depois da sua morte, inclusive um do final dos anos 1990, que foi publicado, acho que pela primeira vez pela revista Cult, depois da morte do escritor. Era O Pranto dos Livros. Era ele dialogando com os seus livros, ele escrevendo o que os livros diriam dele depois da sua morte. Vejam o que Antônio Cândido descreve no Pranto dos Livros. Será o pranto mudo dos livros pelo amigo pulverizado que os amou desde menino, que passou a vida tratando deles, escolhendo para eles o lugar certo, removendo-os, defendendo-os dos bichos e até os lendo? Não todos, porque uma vida não bastaria para isso, e muitos estavam além da sua compreensão, mas milhares deles. Na verdade, ele os queria muito mais do que com uma simples leitura. Queria-os como esperança de saber, como companhia, como vista alegre, como pano de fundo da vida precária e sempre aquém. Por isso, porque os recolheu pelo que eram, os livros choram, o amigo que atrasava pagamentos de aluguel para comprá-los, que roubava horas ao trabalho para procurá-los, onde quer que fosse, nas livrarias pequenas e grandes de Araraquara ou Catanduva, de Blumenau ou João Pessoa, de Nova York ou New Haven, nos sebos de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, nos buquinistas de Paris, nos alfarrabistas de Lisboa, por toda parte, onde houvesse papel impresso à venda, o amigo, que não sendo fênix, não renascerá das cinzas, a que está sendo reduzido, ao contrário deles, que de alguma forma viverão para sempre. Vejam, novamente, uma relação total. Em que medida? Ele os comprava pelo simples fato de querer ler? Não. Havia muito mais. Algumas coisas que ele descreve, outras que ele não consegue descrever. Ele os tinha pelo que eles eram, e não para o que eles serviam. É uma relação plena dada
dada com objetos. Então nós temos a relação eu-isso com uma relação objetal. A relação eu-tu é uma relação plena que não necessariamente está dada exclusivamente a pessoas, ela pode também estar dada a objetos. Mas a gente pode dar um último passo de entendimento de complexidade de Martin Buber. E quem vai nos ajudar a resolver isso é Karl Marx. Karl Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos, uma das suas obras de juventude, vai trabalhar uma espécie de antropologia do trabalho, uma filosofia antropológica do trabalho. E o que ele diz acerca do trabalho? Trabalho, expressão da essência humana, o trabalho é visto como a principal atividade mediadora entre o homem e a natureza, através da qual ele transforma o mundo natural para atender às suas necessidades. E, portanto, vejam, eu sou um ser consciente e eu sei conscientemente que a natureza não é à minha volta do jeito que eu preciso que ela seja. Mas eu tenho um recurso, o trabalho com o qual eu posso transformar essa natureza de acordo com as minhas necessidades. Claro que essa necessidade que eu tenho não surgiu livre e espontaneamente em mim. Ela é resultado de um processo sócio-histórico. Poucas pessoas no século XV tinham necessidade de carro, como nós temos hoje. Então isso é produzido em um processo sócio-histórico. A produção também do exercício do trabalho é feito coletivamente com os recursos materiais, com as forças produtivas que estão dadas em um determinado momento. E nessa perspectiva, o trabalho é um aspecto sublime inerente ao homem. Só o homem exerce esse tipo de atividade dita trabalho, e o trabalho possibilita então que a necessidade humana possa se manifestar exteriormente. Mas há um probleminha com o trabalho, diagnosticado por Marx lá no século XIX, porque nós chegamos ao século XIX em uma sociedade capitalista, com a apropriação privada dos meios de produção nas mãos da dita burguesia, e como resultado o proletariado precisa vender o seu trabalho a título de salário, o tempo de trabalho a título de salário nessa sociedade. O trabalho, essência do homem, torna-se uma mercadoria. O trabalho era um recurso com o qual a minha essência pode se manifestar na realidade à minha volta. Mas agora eu vendo meu trabalho para um capitalista e eu não me reconheço mais no fruto do meu trabalho. Nós temos, portanto, uma tendência de coisificação, reificação do homem no mercado de trabalho, na sociedade capitalista. Para ilustrar, eu coloquei uma imagem de crianças trabalhando. Então, nós temos crianças, seres humanos? Não, nós temos mera força de trabalho. Nós temos pessoas? Não, nós temos objetos que se prestam a uma determinada necessidade. Notem, Buber está pensando em um ser humano genérico e individual. Tá? Então ele está pensando numa relação eu-tu e eu-isso a partir de qualquer ser humano. Marx tem uma filosofia, uma sociologia pautadas pela lógica do materialismo histórico. Ele vê a sociedade a partir do conflito de classes sociais. Então são interpretações distintas. Mas nós podemos estabelecer especulativamente que seja um diálogo entre os dois nesse slide. Nós encontramos uma sociedade no século XIX na Europa que potencializa a coisificação, que potencializa a reificação do ser humano nas relações de trabalho, em especial nas relações sociais em geral. E isto vai se tornar ainda mais grave na virada do século XIX para o século XX. Eu coloquei aqui para vocês algumas passagens de tempos modernos. Eu coloquei uma passagem inicial do filme no qual o inventor da máquina de alimentação vai vender a sua máquina para o empresário, porque nós temos o Fordismo que usa todos os movimentos, o tempo do trabalhador direcionado para a produção. Mas tem um pequeno problema. O trabalhador ele sente fome e ele precisa parar o trabalho no final da manhã para almoçar. O inventor resolveu este problema. A máquina de alimentação. É só acoplar a máquina ao trabalhador na linha de montagem e a máquina alimenta o trabalhador. O inventor, ao vender a sua máquina, faz uma fala que é antológica acerca do Fordismo em especial e da reificação da pessoa, em geral, que é a máquina fará tudo. A máquina fará tudo. O trabalhador não precisa fazer coisa alguma. Então, o que importa? O que importa é a máquina. O trabalhador é uma peça a ser substituída eventualmente. Aquela
aquela reificação iniciada lá no século XIX vai ganhar contornos muito mais graves agora no século XX com o Fordismo. Parece que Marx ensinou, mas parece que a sociedade aprendeu para fazer exatamente o contrário, não é? Uma relação cada vez mais coisificada e danosa, atroz ao outro ser humano ao longo do século XIX na virada para o século XX. Eu coloquei aqui para vocês a imagem do imperialismo europeu na Ásia e na África em especial no Congo ocupado pelos belgas. E nós encontramos aqui dois congoleses ao lado dos imperialistas europeus, segurando mãos decepadas, um castigo usual belga contra os nativos nessa região, nessa época. O genocídio das populações indígenas nos Estados Unidos, na ocupação para o oeste, principalmente a partir da década de 1860, e o Brasil não fica de fora. O povo Xoklengue, no sul do Brasil, principalmente no que hoje é Santa Catarina, havia no início do século XX o pagamento aos caçadores de indígenas por indígena morto. E como saber que ele realmente matou os indígenas? Ele levava as cabeças decepadas. E importa que era a cabeça de um idoso, de uma mulher, de uma criança? Não, porque era um indígena Xoklengue. Nós temos, então, todas essas atrocidades se desenrolando no mundo e aqui no Brasil também, no século XIX. Parece que a relação com o outro não é uma relação plena. Parece que a relação com o outro é uma relação objetal e pautada crescentemente por atrocidades a partir de uma das partes. Quando nós chegamos ao ápice disso, na virada do século XIX para o século XX, com a hegemonia econômica liberal, economia clássica, que pensa o indivíduo na sociedade e na concorrência com os demais, a concorrência perfeita, smithiana, mas isso leva à concentração de renda e poder e aumenta as frustrações diversas da sociedade, condições de concentração de renda e pobreza para amplos setores da sociedade, que passam a ter o medo como principal afeto de circulação. Medo do quê? Né? Medo canalizado pelas extremas direitas no início do século XX. Mas eu insisto, medo do quê? O Umberto Eco, né, no seu pequeno livro O Fascismo Eterno, tenta nos dar, entre outros, uma explicação. Né? É o medo que as classes médias têm da extrema pobreza das classes de rendas menores ascenderem violentamente ao poder e a melhores benefícios materiais. É o medo que a própria classe de renda média tem de perder a sua condição material diante de cenários de crise econômica, como da Alemanha, do início dos anos 1930. Isso é canalizado, é utilizado pela extrema-direita, usado, entre outros, desta forma, como a Shirley Bailey nos traz, em necropolítica, em tais instâncias do poder, e não necessariamente o poder estatal. Cuidado, necropolítica que frequentemente é apontada como sendo produzida pelo Estado, não necessariamente pelo poder estatal, diz o próprio Achille Mbembe. Em tais instâncias, o poder, não necessariamente o poder estatal, continuamente se refere e apela à exceção, à emergência e a uma noção ficcional de inimigo. Ele também trabalha para produzir a mesma exceção, emergência e inimigos ficcionais. Ficcional, inimigo ficcional. Então, este medo tem que ser direcionado para algo, para alguma coisa, para alguém, para um inimigo. Ele é um inimigo de fato? Ele coloca a minha existência em risco? Não. Ele é uma criação, é uma artificialidade, é um inimigo criado para canalizar esta insatisfação social. Se nós estamos no contexto das primeiras décadas do século XX, e em especial na Alemanha dos anos 1930, quem é este inimigo? São outros povos, são os opositores. Trata-se, por exemplo, do judeu, do polonês, mas também do comunista, do homossexual, do opositor em geral e do artista. O artista que sempre pode descortinar as mazelas, as mentiras da extrema-direita nazifascista. Vou colocar para vocês o exemplo da exposição Arte Degenerada, quando a Alemanha nazista mostra como a arte do Ocidente, em especial o modernismo, é uma arte degenerada e eventualmente
proibida na Alemanha nazista. Nós temos obras da exposição, obras dessa exposição, inclusive de Lazar Segal, né, que eventualmente se radicou aqui no Brasil e tem um museu em São Paulo. Trata-se da lógica de limpeza, né, de limpeza diante, achei-me bem, daquele que é identificado como inimigo, né, o judeu, o cigano, o comunista, o homossexual e assim sucessivamente. Né, situação de limpeza como, por exemplo, o recolhimento deles ao gueto, situação de limpeza nos campos de extermínio. Trata-se do higienismo. Higienismo que é uma prática médica autoritária que vem da virada do século XVIII para o século XIX. Então ele tem raiz na medicina pública, mas é largamente apropriado, em linha com a ideia de medicina, de saúde pública, pelo urbanismo no século XIX e na virada do século XX. São as remoções de agentes pobres com suas casas insalubres que supostamente veiculariam doenças, remoção que é feita à força. Então veja, o outro que infecta o local, o outro que precisa ser retirado, né, tem que sair e a força que seja, tá certo? E agora a gente tem uma outra dimensão. Determinados povos, determinados grupos políticos que convivem comigo na mesma sociedade são objeto desta limpeza, né, que se manifesta contra outro povo. Entretanto, a Europa e o Ocidente aprenderam depois de centenas, né, depois de dezenas de milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. E aprenderam a fazer o quê? Aprenderam a não ter mais conflitos armados entre eles. É o caso do Tratado de Roma de 1957, é o caso da formação eventual da União Europeia. E não há mais conflitos entre as maiores potências europeias depois da Segunda Guerra Mundial. Parabéns, parabéns. Mas também as mazelas do capital, os problemas de concentração de renda, de aumento da pobreza, que aumentam a vulnerabilidade do cidadão, isso também foi aprendido e corrigido no chamado estado de bem-estar social. Ainda é capitalismo, mas a criação de um amortecedor social, socioeconômico, patrocinado pelo poder público, que diminui as contradições ligadas ao capitalismo. Esse estado de bem-estar social funcionou razoavelmente bem, mas por um período tão curto de tempo, depois da Segunda Guerra Mundial e até os anos 1970, quando o neoliberalismo criou a sua crise. O estado de bem-estar social não entrou em crise. Tá? Na verdade, é uma crise criada pelo que viria a substituir, né, o estado de bem-estar social, o neoliberalismo. E o que caracteriza o neoliberalismo? Coloquei aqui para vocês. Início do século XXI, neoliberalismo, sociedade individualista, concorrencial, concentração de renda, poder e aumento das frustrações. Parece igual ao liberalismo, mas não. Nós temos um aspecto diferente, muito importante. Trata-se do aprendizado dos erros ou limitações do velho liberalismo lá do século XVIII e XIX. Liberalismo pensava a realidade econômica e política à nossa volta, enquanto o neoliberalismo vai buscar mais uma dimensão, aquilo que alguns autores, Dardot, Laval, Safatli aqui no Brasil, né, falam da formação do Estado total, a partir da introjeção dos valores neoliberais na pessoa, a formação de pessoas neoliberais. E como isso? Eu coloco aqui para vocês um exemplo, estruturas discursivas e performance que misturam o técnico com o moral, dentro de uma lógica necessariamente empresarial neoliberal. Nós encontramos, por exemplo, uma ideia amplamente difundida hoje na imprensa brasileira, a austeridade econômica. O Estado só pode gastar o que ele arrecada de impostos, ele não pode gastar mais. A austeridade. Eu conheço conceitos econômicos como PIB, como investimento, mas eu não conheço o conceito econômico de austeridade. Porque austeridade é uma palavra que vem da filosofia moral e é apropriada pela economia neoliberal como sendo uma forma de regulação do Estado nos gastos e investimentos públicos. Então vejam, uma confusão entre o moral, aquilo que eu devo fazer, e aquilo que objetivamente estaria dado como funções do aparelho do Estado. Mas não é só o Estado que é neoliberal. A pessoa, como eu disse anteriormente, é neoliberal. Pessoa como empresária de si. Quem eu sou? Eu invisto em mim mesmo. Quem eu sou? Eu sou um empresário de mim mesmo.
Então eu me reduzo a uma empresa neoliberal. Como diria Margaret Thatcher, né? Uma das veiculadoras de neoliberalismo. Trata-se não da economia, mas de conquistar corações e mentes, né? De colonizar as mentes das pessoas. A gente encontra essa mesma ideia e com desdobramentos bastante precários na atualidade em Marilena Chaui. Chaui nos diz: desde a maternidade até a entrada no mercado de trabalho, o indivíduo é treinado para ser um investimento bem-sucedido. Então, eu sou treinado para ser uma pessoa? Não, eu sou treinado para ser um investimento bem-sucedido. Como consequência disso, decorre, de um lado, o surgimento de uma subjetividade narcisista, portanto, propensa à depressão. Narcisismo produz a depressão e não é por acaso que a depressão é a doença da sociedade contemporânea. Em linha com o Chaui, nós temos Ulrich Beck, o sociólogo alemão, que nos traz a ideia de que os problemas sociais convertem-se imediatamente em disposições psíquicas, em insuficiência pessoal, em sentimento de culpa, angústia, conflitos e neuroses. Você que foi criado, e segundo diz Marilena Chaui, para ser um investimento bem-sucedido, mas será que você é de fato esse investimento bem-sucedido? E você sabe que não em diferentes modalidades, em diferentes dimensões? E daí esse fracasso vira o quê? Vira depressão em Chaui, vira culpa, angústia, conflitos e neuroses em Beck. É um indivíduo vulnerável criado por uma sociedade. Ele não é vulnerável por ele próprio, mas é o contexto social que cria esta vulnerabilidade. Vamos estender isso? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês a questão da saúde pessoal. Então, quem vai cuidar da saúde da pessoa lá na sociedade rural do século XIX? A própria família. Então, nós temos aqui a pessoa enferma, mas cercada por familiares, família grande, cercada por amigos, vizinhos e, quem sabe, com a cartola, vestido elegantemente, um médico que foi contratado pela família, pelos familiares, pelos amigos, tá certo? Então há a doença e aos cuidados familiares. Mas ao longo do século XX nós temos uma tendência de urbanização e industrialização. Então eu não tenho mais papai e mamãe para cuidar de mim, tá? Eu não tenho filhinho, filhinha para cuidar de mim. Quem vai cuidar de mim? E mesmo que eu tivesse papai e mamãe, filhinho, filhinha, eu sei que é uma complexidade de problemas médicos que pai, mãe, filho, filha, que são advogados, que são outros profissionais, não vão saber como cuidar. Quem vai cuidar de mim é o sistema público de saúde, é o NHS, na formação do que nós vimos como estado de bem-estar social. O NHS britânico, Serviço de Saúde Pública Universal do Reino Unido, qualquer cidadão pode utilizar. Assim como nós viríamos a ter o SUS aqui no Brasil a partir da Constituição de 1988. Mas o que o neoliberalismo nos diz? Isso daí é o Estado cuidando de mim. E eu não preciso que o Estado cuide de mim, porque eu sou um empresário de mim mesmo, tá certo? Porque eu sou um investimento bem-sucedido. Então nós substituímos o NHS, a saúde pública, por, quem sabe, os planos privados de saúde, os seguros de saúde privados. Só que daí nós temos um episódio como este, né? O Infomoney nos traz por que os planos de saúde têm cancelado os serviços no Brasil e de repente você recebe uma cartinha do plano de saúde ou nem recebe a cartinha de cancelamento. Você vai acionar o serviço de saúde e você descobre que você foi cancelado, porque você não dá mais lucro. Você é uma coisa que dá lucro para o plano de saúde. E na hora que você não dá mais lucro, ele cancela você, quando você precisa da saúde. Então você se sente vulnerável. E você que se sentiu um empresário de si, um investimento tão bem sucedido, se sente agora fracassado, se sente agora vulnerável. Como se dará esta vulnerabilidade na nossa sociedade capitalista? Um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, pode nos ajudar a responder essa questão. Ele tem uma sociologia bastante inovadora na segunda metade do século XX, transitamos de novo da filosofia para a sociologia, em alguns conceitos que são importantes para nós. Primeiro, o conceito de campo. Campo é um espaço social relativamente autônomo, onde, com suas regras, lógica e instituições. Ele é composto por um conjunto de regras, de agentes que competem por capital. Agora, cuidado, o capital de Bourdieu não é o capital de Marx. Marx pensa o capital como os meios de ampliação da riqueza, apropriados pela burguesia.
Em Bourdieu, o capital é de outra ordem. O capital é dividido em capital econômico, cultural, social e simbólico. Por exemplo, capital econômico, lembra o capital do Marx, tá certo? São os recursos financeiros e bens materiais. Mas dá uma olhadinha no capital cultural, conhecimentos, habilidades, cultura, diploma, gosto artístico. Então eu tenho uma outra forma de inserção melhorada nesta competição que está dada no campo social, se eu tiver mais capital cultural, se eu tiver um diploma de uma boa universidade frente ao outro que não tem. Se eu tenho mais capital social, se eu tenho contatos, amigos, conhecidos que podem me inserir no emprego, no local de trabalho e assim sucessivamente. Há uma disputa por capital. E nessa disputa por capital a pessoa se utiliza do seu hábitos. Ela exerce o seu hábitos, não é hábito, é habitus, é um conceito. Hábitos, um sistema de disposições internalizadas que os agentes sociais desenvolvem ao longo da vida através de suas experiências sociais. Então, aquilo que foi em mim socializado e que eu uso na minha cotidianeidade no campo com vistas a acumular mais capital dessas 4 ordens: econômico, cultural, social e simbólico. Isso é o que nos diz Bourdieu. Mas como o nosso vídeo é especulativo, vamos jogar isto para a sociedade contemporânea, a sociedade neoliberal? Nós encontramos agora a ideia de hábitos, mas de uma sociedade competitiva e individualista, que contribui para a reprodução das desigualdades, pois valoriza a busca individual por sucesso em detrimento da cooperação e da solidariedade. Então, uma lógica de que eu vou competir, eu vou vencer os competidores, eu vou ganhar na sociedade. E ainda mais, internalização de valores como a competitividade e o individualismo pode levar à culpabilização individual pelo fracasso, Beck, Chauí, e a naturalização das desigualdades. Por que o outro? Por que o outro está lá fracassado? Porque ele perdeu. Porque é uma partida de futebol. Um time ganha, o outro time perde. Uma partida de basquete, uma partida de tênis, melhor ainda, porque não tem empate, tá? Então um ganha e o outro perde. Tá natural. Eu ganhei e aquele outro perdeu, tá certo? E ainda isso pode dificultar a mobilização social e a luta por mudanças. Gente, nós temos então um desdobramento disto. Imobilismo político, descrédito frente às instituições políticas e às soluções coletivas. Porque eu vou resolver o meu problema. Aquele que é pobre não resolveu o problema dele, a culpa é dele próprio. Tendência de agressividade diante do outro. Mas por que agressividade? Vamos dar esse último passo. Nós temos vulnerabilidade e medo na sociedade neoliberal. Vulnerabilidade e medo que se desdobram na agressividade contra o outro. Porque o outro, de alguma forma, mostra, e segundo Christian Dunker, aquilo que está dentro de mim e eu nego em mim mesmo. Eu nego em mim mesmo através da agressividade que eu tenho em relação ao outro. Isto vale psicanaliticamente, por exemplo, para a sexualidade, a LGBTQIA+, fobia. Mas isso também vale, eu diria, sociologicamente. Quando você vê o pobre, quando você vê o excluído em uma sociedade competitivista, individualista, é como se ele falasse para você, ele falasse: eu, pobre, excluído, sou você amanhã. Agora, infantilmente, o que você faz? Como você faz para não estar negativo com a sua conta no banco? Não ter um cartão de crédito com muito a ser pago? Basta não consultar a fatura. Se você não olhar a fatura, então não tem o que pagar, tá certo? Tem sim. Então, nesta lógica, é só olhar para o lado. Se você olhar para o lado, então você não vê aquele que pode ser você. Tem um outro jeito ainda. Você pode simbólica ou fisicamente eliminar este outro que foi excluído e, consequentemente, se ele não existe, ele não reflete esta mazela que está dentro de você mesmo. E ainda mais, Chauí novamente, a inculcação da culpa naqueles que não vencem a competição, desencadeando ódios, ressentimentos e violência de todo tipo, particularmente contra imigrantes, negros, índios, mendigos, LGBT, destroçando a percepção de si como membro ou parte de uma classe social e destruindo formas de solidariedade, desencadeando práticas fascistas de extermínio.
E isto, então, está ligado à nossa projeção de medos, à sensação de ganho simbólico que eu tenho ao exercer esse tipo de atos desumanos. Ganho simbólico. Em diálogo com Bourdieu, diálogo livre, tá? O Bourdieu está sociologicamente pensando extremamente objetivamente os conceitos que ele produz. Aqui não, aqui é uma questão individual especulativa. Eu tenho uma sensação de ganho quando eu não vejo o mendigo, o indigente, a pessoa em condição de rua. Eu tenho uma sensação de ganho quando eu acho que eu tenho uma distinção frente a ele e veiculo isso através de um diálogo agressivo. E, consequentemente, eu tenho essa sensação de ter mais capital dentro do campo, dentro do campo de disputas da sociedade. Então não é um ganho objetivo. Em Bourdieu, o capital social é o diploma, tá legal? Né? Eu não tenho diploma quando eu sou violento simbolicamente contra a pessoa em condição de rua, mas eu tenho uma sensação de ganho frente a esta pessoa. Isto é análogo, eu diria piorado, frente ao que nós tínhamos nas primeiras décadas do século XX, porque agora nós temos a introjeção dessas características de competitividade nas pessoas. Mas como no início do século XX, nós passamos a encontrar políticos que passam a explorar isto de maneira a ter ganhos de capitalização política. Eu coloquei aqui para vocês como exemplo a Rússia de Vladimir Putin, na reportagem da revista Fórum. Rússia proíbe o movimento LGBT no país por considerá-lo extremista, são terroristas, né, homossexuais terroristas. Na Índia, do nacionalismo hinduísta de extrema-direita, de Modi, nós encontramos no Correio Brasiliense de 2023, professora manda alunos baterem em colega muçulmano na Índia. Então, se ele é muçulmano, ele não é da maioria hindu. Então, o ódio contra aquele que é diferente. Trump, Proud Boys, né, extremistas apoiadores de Trump adotam camisa como uniforme e levam marca e a retirá-la do mercado. Então, o problema dos extremistas misóginos apoiadores de Donald Trump. Só esses três? Não, a lista é infinita. Eu coloquei outros menores aqui para vocês, né? A Meloni lá na Itália, que hoje em dia está em franco crescimento, né? O risível, mas perigoso Milei da Argentina e o sempre genocida Bolsonaro aqui no Brasil. Tudo isso ainda ganha uma última camada, a camada das redes sociais. Redes sociais que buscam a aderência das pessoas usuários. E além das suas técnicas diversas que levam ao vício de redes sociais, mas também um aspecto basilar, a ideia de que a aderência se dá a partir de fatos polêmicos que são veiculados. Fatos desumanos são fatos polêmicos. Discurso de ódio é um discurso polêmico. Isso nos foi ensinado, entre outros, pela Shoshana Zuboff, no seu livro A Era do Capitalismo de Vigilância. E daí nós encontrarmos a confluência disso tudo naquela postagem do começo do meu vídeo, né? Alimente as baratas e veja a infestação de pragas. A gente poderia pensar que quem escreveu isso é um idiota, é um imbecil, é um doente. Mas não é a ideia deste vídeo. Eu estou tentando veicular uma outra coisa. Nós criamos uma sociedade que acaba criando uma vulnerabilidade na pessoa, manifesta em ódios diversos. E é isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar na genealogia dessa sociedade que cria pessoas que fazem essas postagens. Nós precisamos pensar na estrutura de funcionamento da nossa sociedade que cria essas pessoas que fazem essas postagens. Se eu simplesmente xingar a pessoa que fez essa postagem, espero que vocês tenham entendido, eu estou no mesmo nível de rivalização, de competitividade neoliberal. Eu estou no mesmo nível de tensão e agressividade inerente ao que alimenta a extrema-direita. Nós, ao contrário, precisamos de um passo a mais. Nós precisamos pensar genealógica e histórica, nós precisamos pensar estruturalmente o funcionamento da sociedade para que a gente possa propor uma outra sociedade diferente dessa. Era isso que eu tinha para hoje. Abraço para todas e todos e boa sorte.